Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma aula do nosso período letivo excepcional da UFAL, PLE, né, em tempos de pandemia, né, nossa disciplina Filosofia Política. Né. Nós, na última aula, nós tratamos, né, nas últimas aulas, temos tratado, né, do, do pensamento do Axel Honneth e da discussão do Axel Honneth, né, em relação à sua teoria, né. Primeiro nós trabalhamos aqui, chegamos a discutir, né, especialmente a obra, né, A Crítica do Poder, né, e posteriormente nós tratamos da luta por reconhecimento, né. Então, nós procuramos, né, desenvolver, trabalhar um pouco a gênese, né, do pensamento do Axel Honneth, discutindo, né, principalmente a sua análise da questão do poder, né, em grandes filósofos, né, da teoria crítica, o Habermas, né, o Adorno e o Horkheimer, né, da primeira geração, e também em Crítica do Poder, né, o Axel Honneth, ele trata também de analisar, né, o pensamento de Foucault a esse respeito, né. Então, a crítica também, nós, lembrando aqui que nós partimos, né, da análise, né, especialmente de Habermas, né, do materialismo para a reconstrução do materialismo histórico, né, e é justamente naquela obra que o Habermas, né, procura, segundo a sua interpretação peculiar, né, do Hegel, né, do jovem Hegel, né, os escritos de Jena, ele vai justamente, a sua compreensão é de que o Hegel, ele, naquele momento, ele desenvolve uma teoria que depois, especialmente a partir da fenomenologia do espírito, ele dá um direcionamento diferente, né, em relação à a forma como ele trata, né, o seu pensamento, né. Hegel, nos escritos de Jena, ele vai, esses escritos, eles vão servir tanto para Honneth como para Habermas, né, como um pano de fundo, né, ou, digamos assim, uma espécie de fundamento para o desenvolvimento da teoria desses autores, porque o Habermas, né, naquele momento, analisando a forma como Hegel trata a sua filosofia, né, e ele trata da questão da família, do trabalho, né, ele tenta mostrar como o ser social, ele se desenvolve não simplesmente como o Marx coloca, né, a partir de um, na interpretação habermasiana, né, de um desenvolvimento os homínidas, né, e o desenvolvimento do ser humano, né, não a partir de um mero desenvolvimento de uma racionalidade instrumental, mas a interação, né, a família, né, os laços sociais, né, proporcionados por um tipo de racionalidade comunicativa, vai servir justamente de fundamento para desenvolvimento posterior, né, da filosofia do Habermas, que tentando justamente responder, né, e ao mesmo tempo criticar, né,
o tipo de racionalidade e de desenvolvimento aporético, né, ou as aporias pelos quais chegaram a escola de Frankfurt, a primeira geração, né, da teoria crítica, né, justamente no sentido de que eles analisaram a sociedade de um ponto de vista instrumental, né, e esse tipo de racionalidade instrumental, ele descamba em um tipo de crítica feita pela razão, onde a sociedade e a história, ela chega a um beco sem saída, né, a pura racionalidade instrumental, a pura dominação, né, sem uma brecha para qualquer tipo de ação humana que leve em conta a emancipação dos indivíduos, né? Então, o Axel Honneth, ele vai fazer uma crítica, né, em relação a Habermas, mas também em relação a Foucault e especialmente, né, e partindo principalmente dos teóricos da primeira geração da teoria crítica, Horkheim e Adorno, né, especialmente a obra, né, A Crítica da Razão Instrumental, na Crítica da Razão Instrumental, que no caso eles tratam, né, de analisar o desenvolvimento histórico, né, e social, partindo lá desde a pré-história até os tempos atuais, né, onde esse tipo de racionalidade ele prepondera, né, e na dialética, na obra dialética do esclarecimento, né. Então, o Axel Honneth, ele vai utilizar-se do pensamento de Foucault justamente porque o pensamento de Foucault é uma forma, digamos assim, de analisar a sociedade não de um ponto de vista puramente instrumental, né, mas partindo da ação dos sujeitos, né, Foucault vai analisar um tipo de ação que é uma ação instrumental, né, é um tipo de racionalidade que parte da ação dos indivíduos, né, não é mais aquele tipo de racionalidade que não dá espaço, né, para a ação dos indivíduos, né, como a escola de Frankfurt, né, a primeira geração na dialética do esclarecimento desenvolve, né, aquele tipo de raciocínio, mas é um tipo de ação ainda, né, onde a racionalidade e os interesses dos indivíduos, né, preponderantes, né, partem de um tipo de racionalidade instrumental também, onde prepondera, né, o conflito, né, mas um conflito estratégico e não do ponto de vista normativo, como Axel Honneth posteriormente, partindo da interpretação habermasiana, né, que analisa a sociedade de um ponto de vista da razão comunicativa, né, essa razão imbricada no mundo da vida, né, mas nessa análise feita por ele em Crítica do Poder, né, o Axel Honneth ainda critica em relação ao Habermas o fato de ele desenvolver a análise da sociedade a partir de um ponto de vista dual, né, onde a ação estratégica, né, ela tem vez, né, na análise que ele faz do sistema, né? Então, a burocracia, o Estado, né, a, o capitalismo, né, a economia capitalista, tudo isso é analisado de um ponto de vista sistêmico, onde Habermas considera que as patologias, como vimos, né,
da sociedade, elas se dão justamente pela colonização do mundo da vida por esse tipo de racionalidade sistêmica. Né? Então, o Axel Honneth, o objetivo dele, né, na obra Luta por Reconhecimento, é justamente, né, analisar a sociedade de um ponto de vista, né, normativo, né, é por isso que ele retorna a Hegel, né, ao Hegel, o jovem Hegel, né, de Jena, né, anterior à escrita da fenomenologia do espírito, né, e ele, né, partindo de Hegel, ele vai escrever ou desenvolver, né, a sua obra Luta por Reconhecimento, né, que Hegel vai servir de fundamento, né, embora ele considere, né, a obra de Hegel, né, ainda não de uma perspectiva empírica, né, por isso que ele se utiliza de Mead, né, porque muitos conceitos hegelianos, né, que ainda estão atrelados a uma filosofia de cunho metafísico, né, não servem para o desenvolvimento da sua teoria, né, mas a intuição, né, e a utilidade da filosofia hegeliana nesse sentido, ela é muito importante, né? Então, ele vai buscar na psicologia de Mead justamente, né, um tipo de análise, né, e de recurso para fundamentar essa interpretação e essa intuição, né, de onde ele parte, né, dos escritos do jovem Hegel, né, dos escritos de Jena. Né? Então, essa mesma característica de uma filosofia intersubjetiva que leva em conta a normatividade, né, social, ele vai ver na psicologia de Mead algo de fundamental importância, né, para desenvolver a sua teoria. A questão do conflito, né, ela também está presente em Hegel, né? A gente tratou muito aqui da questão da dialética do senhor e do escravo, né? E é claro que a forma como é tratada a dialética do senhor e do escravo nos escritos de Jena e na fenomenologia do espírito, né? Quando nós vimos a interpretação, por exemplo, de Kojève, né, que analisa a fenomenologia do espírito, né, a partir de uma visão, né, marxiana, né, onde a luta de classe, né, entre proletariado e burguesia, né, se fazem presente naquela interpretação, né, e nós vimos, por exemplo, autores como Frantz Fanon, né, se utilizar de uma interpretação mais de cunho cojeviano, né, como outros autores que nós tratamos aqui, né, como é o caso de Lacan, né, no início da disciplina, né, outros autores tentaram fazer, né, interpretar. Né. É claro que a interpretação de Fanon, né, ela se dá de um ponto de vista diferente, por exemplo, da interpretação de Lacan, né, e de outros autores, né, mas ele toma a fenomenologia do espírito, a dialética do senhor e do escravo, tal como ela se faz presente na fenomenologia do espírito. Enquanto que o Axel Honneth, ele interpreta, né, a dialética do senhor e do escravo, quando ele vai tratar, né, e desenvolver a sua análise a partir dos escritos de Jena. Né? Então, nós procuramos mostrar como foi desenvolvida essa fenomenologia
né, do sofrimento psíquico, né, que o Honneth trata, né, que serve de motivação, né, para aqueles indivíduos que se sentem, ao se sentirem, né, injustiçados, né, ao se sentirem indignados com determinadas formas culturalmente desenvolvidas de faltas de reconhecimento ou não reconhecimento social, né, da, das suas questões, né, relativas à autorrealização, né, à própria identidade do sujeito, né, que se sente injustiçado e com isso causa-se um sofrimento psíquico, e essa motivação, ela pode levar a lutas sociais e a um desenvolvimento também do ponto de vista moral da sociedade. Nós chegamos a tratar dessas questões e, em seguida, né, nós temos críticas, né, de vários filósofos após a escrita, né, a publicação, né, de luta por reconhecimento de Axel Honneth, né. Muitas críticas foram feitas, né, de vários e vários filósofos e comentadores, né, dentre os quais, né, nós temos a figura central da Nancy Fraser, né, principalmente na obra Reconhecimento, né, reconhecimento e redistribuição, né? Então, as críticas ou as objeções de Nancy Fraser, né, elas se dão no sentido de que a experiência, né, de sofrimento psíquico dos indivíduos, né, e a análise e a forma como Axel Honneth trata, né, os movimentos sociais, elas têm uma psicologização, né, muito grande, né. Ela critica o fato de que essas experiências de sofrimentos vividas, né, pelos indivíduos em sociedade, né, existe um destaque muito grande, muito forte do Axel Honneth no sentido de focar, né, a teoria social a partir desse viés, né, de um viés muito psicológico, né. A outra crítica, né, é de que a autorrealização do indivíduo, né, um tipo de o tipo de vida ética que o indivíduo levaria, né, esse tipo de realização do indivíduo, ele não poderia ser indicado, né, digamos assim, pelo filósofo, pelo teórico, né, isso seria uma espécie de autoritarismo, né, digamos assim, do teórico, né, ao tentar direcionar nesse viés. Uma outra questão é a questão da crítica que ela faz, né, a Nancy Fraser, em relação ao reducionismo de Axel Honneth, né, quanto à interpretação da sociedade, né, de um ponto de vista unitário, né, enquanto Habermas, ele tem uma perspectiva dual, né, uma perspectiva onde ele desenvolve a crítica da sociedade, tanto de um ponto de vista sistêmico, né, de um ponto de vista da racionalidade instrumental e de uma racionalidade ou de uma integração social, uma integração sistêmica e uma integração social, nós temos segundo ela, um reducionismo, né, da teoria de Axel Honneth, que procura analisar tudo dentro de uma perspectiva de uma integração social, né, onde
a questão moral, a questão ética, ela se faz central, né, se faz presente, né, e não leva-se em conta a perspectiva sistêmica na análise, por exemplo, da própria economia, do próprio capitalismo, né. Então, o Axel Honneth, na sua réplica, né, ele defende ainda, né, a questão das experiências subjetivas, né, de injustiça como motor, né, de propulsão, digamos assim, para as lutas sociais, né, a questão da autorrealização como algo importante, né, e que não seria dado, digamos assim, ou direcionado pela perspectiva, a partir da perspectiva do filósofo, né, ou qual tipo de autorrealização o indivíduo, né, ele teria que, digamos assim, desenvolver ou estabelecer, né. Então, isso fica a critério do indivíduo, né, e em relação à questão da integração e a reprodução social, né, de um ponto de vista sistêmico, de um ponto de vista da integração social, de um ponto de vista do mundo da vida, né, de uma racionalidade comunicativa, né, como nós já chegamos a comentar, né, o Honneth, ele comete uma série de, digamos assim, de contradições, né, porque, ora, ele afirma a importância da integração do ponto de vista sistêmico também, e ora ele, e principalmente ele afirma que a integração sistêmica, esse tipo de, de interpretação sistêmica e de análise sistêmica, ela também já se faz presente, né, dentro da própria reprodução social, da reprodução comunicativa do mundo da vida. Então, quando a Nancy Fraser, né, comenta e discute com ele a questão, por exemplo, da importância da redistribuição e do reconhecimento como dois momentos importantes de análise, né, da sociedade, isso de um ponto de vista apenas formal, né? Então, ela considera que são momentos, né, importantes, né? E o Honneth, né, ele chega a colocar ou dar uma importância muito maior, né, em relação à análise de um ponto de vista normativo, né, de um ponto de vista das relações éticas do mundo da vida, né. Então, todos os âmbitos sociais, né, de reprodução social, eles seriam analisados a partir dessa perspectiva, né, de uma racionalidade comunicativa, né, onde a questão da normatividade, do conflito, estariam presentes no desenvolvimento, né, da sociedade, né. Então, a Nancy Fraser, ela é uma interlocutora, né, importante nesse sentido, né. Ela tanto discute com o Axel Honneth, né, mas também nós enviamos para vocês aquele texto da discussão sobre feminismo e socialismo, né, da discussão dela, por exemplo, com a Judith Butler, né, e a Nancy Fraser está sempre frisando, né, a importância que passa a ter, né, desses movimentos sociais, né, desses novos movimentos sociais, né, no final, né, do século XX, né, e a importância que eles passam a ter, né, no cenário social,
né? E como algo novo, né? O Axel Honneth não considera que essas lutas são lutas novíssimas, né? Assim, digamos, elas sempre estiveram presentes no decorrer da história, porque, inclusive, as lutas por redistribuição, segundo ele, também são lutas por reconhecimento, né, de direitos de uma classe, de determinados indivíduos, que lutam por melhores condições de vida, mas também para que, né, socialmente, né, eles sejam respeitados e reconhecidos no seu trabalho como uma ocupação digna, né, e que merece, né, ser bem remunerada, né. Toda essa discussão, ela é importante, né, para a gente, né, nas discussões que nós estamos fazendo na disciplina, né, nós tivemos discussões no sentido, né, de que muitos colegas, inclusive de trabalho e de curso, né, que estão mais ligados à perspectiva, né, de uma teoria de cunho mais redistributivo, né, colocarem a questão de que esses movimentos por reconhecimento, né, eles, e muitos teóricos também fazem isso, né, eles são contraditórios, né, no sentido de que muitos desses grupos, né, que lutam por um reconhecimento do ponto de vista cultural, né, e para, né, descentrar, né, e destronar, né, aquelas figuras que sempre estiveram culturalmente, historicamente no poder, né, normalmente os homens héteros brancos, né, bem-sucedidos socialmente, né, do ponto de vista econômico, político, né, sempre foram esses indivíduos, né, que chegaram a ter um poder social de estabelecer normas, né, que passam a ser aceitas ou consideradas por muitos desses grupos, né, que passam a lutar por reconhecimento como injusto. Mas, por outro lado, né, existe uma certa limitação nessa teoria, né, chegamos a tratar nesse sentido, porque muitos dos indivíduos que estão, né, passando por condições que seriam consideradas injustas por esses grupos, muitos indivíduos aceitam simplesmente as normas e o lugar estabelecido para eles socialmente como algo aceitável e não como algo injusto, né? Muitas mulheres, né, elas não se dão conta de que são exploradas, né, e que o papel delas é simplesmente, né, de cuidar dos filhos e da casa, e tenta fazer isso com a melhor das intenções e não se sentem injustiçados. Outros indivíduos, né, simplesmente não podem utilizar também essa teoria no sentido de que, mesmo eles sendo, né, majoritários e tendo um poder social, né, e uma assimetria do seu poder em relação a outros grupos, eles acham desrespeitosos, por exemplo, quando famílias héteros, principalmente aqui no Brasil, nós vemos, né, que não aceitam demonstrações de afetos, por exemplo, de grupos de homossexuais, né, ou então indivíduos, né, que se colocam como injuriados, né, de um ponto de vista nas relações sociais, né, e indignados, né, porque outros tentam, né, simplesmente criticar determinadas normas
do ponto de vista, seja do ponto de vista da sexualidade, né, seja em determinadas questões que consideram injustas, né, e muitos grupos, né, que têm um determinado poder econômico, se utilizam de um determinado moralismo, né, e de uma espécie de indignação, né, para criticar e não reconhecer, né, tais grupos que lutam por reconhecimento. Então, muitas críticas elas são feitas à teoria do reconhecimento, né, de Axel Honneth, né, mas apesar das limitações dessa teoria, né, e das críticas que foram feitas, né, elas são de fundamental importância para os movimentos, os novos movimentos sociais que lutam, né, por reconhecimento, né, a partir do final do século XX, né. É uma teoria que tem as suas limitações, mas é de fundamental importância a análise que o Axel Honneth e o destaque que ele dá em relação à perspectiva teórica, né, e as reflexões e a força e a iluminação que se dá a esses grupos no sentido de questionar a ordem vigente, os valores, as normas morais estabelecidas socialmente, né, como se essas normas, né, fossem as corretas, né, e grupos que são desrespeitados e desvalorizados socialmente, né, tivessem que aceitar, né, sem questionar, né, a opressão no qual elas trazem, né, e elas estabelecem socialmente para esses grupos, né, que procuram lutar e modificar a interpretação que é dada, né, a essas formas de se ver e de se pensar culturalmente, né. Então, fica aqui a nossa fala, né, no sentido de que o Axel Honneth, né, ele ainda hoje tá vivo e produzindo bastante, né, as críticas de psicologismo, principalmente, né, e enquanto a questão, né, também do ponto de vista da sua perspectiva monológica, né, de tentar dar uma interpretação à sociedade, né, do ponto de vista normativo, né, e não de um ponto de vista sistêmico, né, todas essas críticas que foram feitas a Honneth levaram a tentar, dia após dia, tentar desenvolver uma perspectiva, não digo diferente, né, mas dar um direcionamento diferente, né, à sua teoria, né. Ele não muda completamente a sua forma de análise, né, da sociedade, mas ele, aos poucos, ele modifica a sua teoria, né, e o Axel Honneth, ele não pretende fazer uma análise simplesmente histórica, né, no sentido de descrever a sociedade do ponto de vista histórico-social, mas ele pretende, sim, reconstruir de um ponto de vista normativo, né, os valores, né, as normas sociais, né, e nesse sentido a teoria dele é muito importante, né, e a partir de 2000, né, ele vai dando um novo direcionamento à sua teoria, principalmente a partir de sofrimento de indeterminação, né, e em O Direito da Liberdade, né, a gente já percebe essa análise de um ponto de vista não mais na sua teoria, de um ponto de vista, né, de ver a justiça e as injustiças sociais, né,
e, e a justiça que deveria se estabelecer, né, a partir do sentimento de injustiça, né, e de não reconhecimento do indivíduo socialmente na perspectiva intersubjetiva, né, mas o Axel Honneth, ele procura dar um viés institucional, né, mostrando que a, a questão da injustiça social, né, ela se dá, né, e as patologias sociais, quando as instituições sociais das quais os indivíduos fazem parte, elas não proporcionam, né, uma realização desses indivíduos, né, do ponto de vista subjetivo, né. Então, essa perspectiva, ou essa associação que o Axel Honneth faz, né, entre subjetividade e sociedade, ela é muito importante, né, para nós, né, que vimos trabalhando, né, nessa perspectiva, tanto na graduação como no nosso mestrado, né, cuja linha, uma das linhas de pesquisa é justamente essa, né, subjetividade e sociedade, né. Então, nas próximas aulas, nós iremos tratar, né, justamente dessa visão e dessa leitura que ele faz e do direcionamento novo que ele dá à sua teoria, né, a partir dessa perspectiva mais institucionalista, né, e não esse viés mais, digamos, psicologizante, criticado pela Nancy Fraser, né, e por outros autores, né. Então, eu hoje gostaria de ouvir vocês e a gente abrir agora esse espaço para tirar dúvidas e a gente comentar justamente essas questões, né, que nós vimos trabalhando aqui e tentando desenvolver, né, na nossa disciplina de filosofia política, ok, pessoal? Vamos abrir espaço